Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz mais uma vez nos alcance nesse dia. A você que nos acompanha através da 97 FM, a você que nos acompanha através do canal no YouTube. Estamos dando sequência à nossa série de estudos falando sobre o Espírito Santo e o tema de hoje, o Espírito Santo nos profetas menores. Os profetas menores, eles nos trazem mensagens também sobre o tema e os livros dos quais o assunto é abordado, vamos estar trabalhando também. Talvez você sentirá falta de um ou outro livro, mas aqueles que falarem sobre o tema dentro de um dos dizeres, como nós falamos, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito ou Espírito Santo, vamos estar então abordando e procurando entender o contexto no qual foi escrito, a mensagem foi direcionada e também aplicando ao nosso viver, caso assim seja pertinente a mensagem para uma aplicação ou não. Quero convidar você a, nesse momento, termos uma palavra de oração, preparando assim o nosso espírito para o estudo e compreensão da palavra. Amorável Deus, bondoso Pai, graças rendemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade de, nesse dia, meditar na Tua Palavra e pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão do mesmo e assim também o poder para colocar em prática no viver diário. Dá-nos a Tua paz, Tua graça, rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, falando aqui sobre chuva temporã e chuva serôdia, uma figura de linguagem, onde no livro de Oséias, já abrindo a categoria dos livros dos profetas menores, nós temos aí Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, 5 livros falando sobre o que é chamado profetas maiores, e o restante, de Osés até Malaquias, profeta menores, 12 livros que fazem essa categoria. E aqui em Oséias 6, versículo 3, está escrito: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então é o convite do profeta para que conheçamos e prossigamos, porque o conhecimento do Senhor é algo contínuo, E ele diz: a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva, ou como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então é importante entender de que o convite para conhecer ao Senhor. E ele diz que o Senhor é quem virá a nós. De que forma? Como a chuva serôdia que rega a terra. E há uma figura de linguagem aplicando a chuva temporã, a chuva serôdia, justamente ao Espírito Santo, à obra do Espírito Santo. E aí o que nós temos sempre batido na tecla e voltamos sempre a frisar, esta obra que é realizada, chamada chuva temporã, chuva serôdia, ela é uma obra que é uma terceira pessoa coeterna faz, ou é o próprio Senhor? Então aqui nos deixa bem claro que quem concede a chuva temporã, a chuva serôdia é o próprio Senhor. Ele quem virá a nós. De que forma? Como chuva que rega a terra, chuva temporã e a chuva serôdia. Ainda em Oséias capítulo 10, versículo 12, está escrito: semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, isso é uma obra do próprio Senhor em nossa vida. Vamos avançando ainda. Estamos trabalhando aqui o primeiro livro na sequência dos profetas menores, e aqui trabalhando o livro de profeta Joel, que também tem uma mensagem bastante pertinente a esse respeito, a esse tema, onde no capítulo 2, versículo 23, está escrito: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Então, a chuva, no contexto literal, ela é fundamental. Nós estamos agora no período de estiagem, e você vê as plantas, seja no contexto de pastagem, onde você vê ali os animais
com dificuldades, né? As gramas secas, ou de plantios mesmo, quando não tem irrigação é muito difícil, né, você produzir, ou produzir com qualidade, hortaliças e tudo mais, então é bastante difícil. E aqui ele está nos dizendo que o Senhor, ele dará em justa medida a chuva temporã, chamada chuva para a semeadura, que até ocorreu no Pentecostes. Nós vamos estar no nosso próximo estudo falando sobre o Espírito Santo nos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, talvez dividindo em 2 temas. Eu não sei se vamos conseguir abordar tudo em uma mensagem, ficando assim extensa. Vamos estar vendo isso. E o Senhor dará a chuva temporã para a semeadura e a serôdia para a colheita. E ainda no próprio livro de Joel, capítulo 2, 28 a 30, diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Eu deixei separado em negrito, né? O Senhor dizendo: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então, o agente aqui nesta ação é o próprio Senhor. Ele diz que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, é o Senhor que está trazendo o espírito, o poder, né, a sua glória, derramando. Ele fala sobre os jovens, os velhos, as crianças, os servos. E o próprio Senhor disse que ele mostraria prodígios no céu, na terra e assim por diante. Continuando ainda, no livro de Zacarias, capítulo 10, versículo 1, dei um salto, né, lá para o penúltimo livro do Antigo Testamento. Ele diz para nós: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dá chuvas abundantes, e a cada um erva no campo. Então, é o apelo do profeta que eu e você devemos pedir no tempo. Se é tempo para a chuva serôdia, pedir a chuva serôdia. Aquele que faz relâmpagos, que dá chuva em abundância e também a erva no campo. Por que não aplicar também no contexto, né, espiritual? Aquele que nos dá vida em abundância. E eu até mencionei que a chuva temporã é a chuva inicial, né, para a semeadura, para que a semente nasça em nossa vida, que ela cresça, que ela germine, que ela cresça, que ela produza fruto. E até quando Cristo falava a parábola do semeador, né, que o semeador saiu a semear, caiu na beira do caminho, as aves comeram entre os espinhos, em pedra ou em bom solo. A que produz é a que cai em bom solo, 30, 60 ou 100 por 1. Então, só vamos nos beneficiar da chuva serôdia, a chuva para a colheita, se a chuva temporã fizer o seu efeito, né, de nascer, de crescer e de produzir. Então, haverá colheita. Não adianta eu estar orando também pedindo pela chuva serôdia, se não estou vivendo a altura da luz que Deus já me concedeu em relação ao que tenho hoje, a chuva temporã, tá? De produzir os frutos em conformidade com aquilo que eu conheço. Então, eu preciso seguir avançando. Pedro até escreve na sua carta, né? Como um degrau a cada dia: a fé, a temperança, o domínio próprio, a virtude, a ciência e assim por diante. Avançando aqui, falando sobre o Espírito do Senhor, o livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Então, porventura, ele faz a pergunta: foi encurtado o Espírito do Senhor? Ou a capacidade do Senhor a agir na minha, na sua vida, ou na vida de Israel? Ainda no capítulo 3, versículo 8, está escrito: mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, o profeta disse, e de juízo e de força, para
anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então percebe que ele fala, dirigindo essa mensagem a Israel: ó vós que sois chamados, casa de Jacó, que toma o nome, né, de Israel, seja no contexto literal ou espiritual, Israel espiritual, há porventura impedimento ou foi encurtado o Espírito do Senhor? E ele fala: quanto a mim, eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, de juízo, de força, para anunciar, para falar, para testificar, testemunhar, pregar. E assim também nós somos chamados, né, para uma missão específica, cada um a sua obra. Há um, quem sabe, um talento, 2 talentos, 5 talentos, onde devemos trabalhar, produzir, né, e crescer no conhecimento. Não podemos ficar estagnados no conhecimento do Senhor. Então é preciso crescimento, assim como uma criança que nasce, que precisa crescer, desenvolver, se alimentar, desenvolver e crescer, ou uma planta também que precisa de desenvolvimento, nós também, no contexto espiritual, precisamos do Espírito do Senhor, da palavra do Senhor, para crescermos e produzirmos os frutos para a honra e para a glória do Senhor. Ageu capítulo 2, versículo 5 diz o seguinte: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, Deus falando da aliança que fiz com Israel, quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós, não tem mais. Então percebe que Deus liberta o povo de Israel do Egito, cumprindo assim uma promessa feita a Abraão, que na 4ª geração eles seriam libertos, com mão forte, com o braço estendido, porque ainda não havia enchido a medida dos amorreus. Deus deu tempo de arrependimento para os cananeus, para o próprio Egito, né, onde Israel, o período entre cativeiro e peregrinação, 430 anos, ficaram ali escravizados. E aqui o Senhor, ele fala da aliança que fez com eles, e o Senhor até diz: olha, eu não irei no meio de vós para que não vos consuma, mas o meu anjo, e aqui diz a palavra, o meu Espírito permanece no meio de vós. Cristo na nuvem, na coluna de nuvem, de fogo, durante o dia, durante a noite, guiando, protegendo, alimentando e levando Israel e cumprindo assim a promessa de conduzi-los até a terra prometida. Ainda capítulo 4, versículo 6 do livro de Zacarias, está escrito: respondeu-me, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas como? Qual a maneira de Deus agir? Mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é por imposição. Quando trabalhei a série As Profecias de Daniel, em alguns momentos vimos ali o rei Nabucodonosor, ou os outros também, né, os Medos e Persas, eles impondo, principalmente Nabucodonosor, ele impondo como que a adoração fosse feita por imposição, apesar de que isso voltará a acontecer, né? Já aconteceu no passado e vai voltar a acontecer, onde ele decretava o decreto que todos, primeiramente adorando os seus deuses e por fim depois adorando ao Deus de Israel, mas por imposição. Mas a palavra do Senhor é essa: não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, pelo toque do Espírito do Senhor, a nos convencer, nos guiar, nos iluminar a mente através da palavra, para que haja arrependimento, para que haja transformação na minha e na sua vida. Zacarias capítulo 6, versículo 8 diz ainda: e chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. Então, eles foram conduzidos para a terra do norte, para a terra do cativeiro. Não houve mais remédio. Israel, no primeiro texto ali de Ageu, eles foram libertados do Egito, levados para a terra de Canaã. Tem um período do Reino Unido, Reino dividido. Não houve mais remédio senão permitir o cativeiro, é levado para a terra do norte, mas a presença do Senhor está ali. O meu espírito também repousa. Até há um texto em Jeremias que diz: orai pela paz da Babilônia, porque na sua paz tereis paz. Mas por quanto tempo isso? Eu até mencionei, é importante lembrar.
70 anos, porque seria o período em que a promessa foi feita que eles ficariam em cativeiro e depois voltaria a reconstruir. Então seria por esse tempo. Após isso, era que eles voltassem, sair dela, sair de Babilônia. Babilônia seria conquistada, como de fato foi pelos medos e persas. Era tempo do povo voltar, reconstruir os muros da cidade, suas casas. E no próprio livro de Ageu fala que o povo se demorava, alguns queriam nem vir, queriam ficar, acostumaram lá. E Deus diz, é tempo de habitar nas vossas casas estucadas, enquanto a minha casa ficar deserta. E aqueles que voltaram ainda estavam preocupados mais em fazer as suas próprias casas, estavam não preocupados com o tempo, com o local de adoração. E Deus, então, através de Ageu e de outros mensageiros, trabalhando para que eles voltassem, compreendessem que mesmo em meio às dificuldades, às adversidades, o Senhor estava presente, faria repousar o seu espírito também na terra do norte. Capítulo 7, versículo 12 do livro de Zacarias, diz ainda assim: fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aqui ele fala um fator importante: eles não quiseram ouvir a lei do Senhor. E não é diferente em nossos dias, infelizmente. Aos milhares, até mesmo igrejas grandiosas, esplendorosas, que pregam, que fazem sinais e maravilhas, têm rejeitado a lei de Deus, quando não um todo, pelo menos em parte. Lei essa escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra, onde a primeira diz respeito à nossa obrigação para com Deus. Escrita em Êxodo, está em Êxodo, né, capítulo 20, Deuteronômio 5 também é repetida a lei de Deus, confirmado em todos os outros livros do Antigo Testamento, seja profetas menores, maiores, livros poéticos ou livros históricos, confirmadas nos 27 livros do Novo Testamento, nos Evangelhos, no livro de Atos, nas cartas, no Apocalipse, onde temos mais de 50 textos confirmando a validade da lei de Deus. Eu até fiz um tema falando sobre o contraste entre leis cerimoniais, leis civis, leis de saúde e lei moral, que essa é atemporal. É uma lei que não é restrita ou simplesmente para os judeus ou adventismo, não, é uma lei para todas as nações, para todas as igrejas, onde o quarto mandamento, e é este o ponto onde a maioria tem falhado, infelizmente, onde escrito pelo dedo de Deus, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem tua serva, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Então, se esse dia tivesse sido universalmente guardado como o Senhor intentava que fosse, nunca teria havido lugar para um ateu ou incrédulo, porque neste mandamento tem a assinatura de quem falou, o Senhor, o que criou, o que estabeleceu, o que fez. Então, quando guardamos esse dia, tiramos para como memorial da criação, nós recordamos que o Senhor é o Criador, que Ele é quem fez todas as coisas e que devemos reverenciar a Ele como Criador, como Redentor. Avançando aqui ainda, falando sobre as 2 oliveiras e 2 raminhos, um ponto bem interessante. Há também algumas controvérsias entre os estudiosos da área, mas Zacarias capítulo 14, ou melhor, 4, versos 11 e 14, fala: respondi mais, dizendo-lhe, que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondeu-lhe outra vez, e disse, que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si o azeite dourado? E ele me falou dizendo, não sabes tu o que é isso? E eu disse, não, Senhor. E, Senhor meu, então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Estudos que fizemos também dentro dessa área, até mesmo num livro, Verdade sobre os Anjos, menciona, né? E a própria arca, né? A arca da aliança, 2 querubins cobridores que estavam ali sobre a arca, falando da importância do ministério dos anjos, onde simbolicamente ali é colocado, né, aqueles 2 querubins, onde o próprio Lúcifer, anteriormente ele era um desses querubins cobridores, né, que perde o seu posto, é expulso do céu por se rebelar contra o governo de Deus.
Então, através dos anjos, ou o ministério dos anjos, que em Hebreus está escrito que são espíritos ministradores, Deus derrama do seu espírito, né, sobre toda a terra. E ele diz ainda aqui, ou não somente através deles, né, o próprio Deus, o próprio Cristo. Há texto, vamos ver mais ainda no Novo Testamento, falando onde a menção Espírito Santo está lidando diretamente ou com o próprio Cristo, ou com o próprio Eterno, ou com o ministério dos anjos, ou o poder, ou a glória, com várias figuras de linguagem. Zacarias 12, versículo 10, está escrito: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo unigênito, e chorarão amargamente por ele, como quem chora amargamente pelo primogênito. Então, quem sabe fazendo alguma referência ao que o próprio Cristo, né, sofreria, e falando que derramaria o espírito de graça, o espírito de súplicas sobre todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Estou entrando para as considerações finais, trouxe alguns comentários sobre essa mensagem, né, sobre o que nós estudamos no Antigo Testamento até aqui. E aqui está escrito o seguinte: em todas essas revelações da presença divina, a glória de Deus se manifestava por meio de Cristo. Então, o meio de comunicação principal do Eterno no Antigo Testamento, Cristo. E diz mais, não somente por ocasião do advento do Salvador, quando ele veio aqui, mas através de todos os séculos, após a queda, a promessa de redenção. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 19. Então, Deus estava em Cristo em todo o tempo. Cristo era o fundamento, o centro do sistema sacrificial, tanto da era patriarcal como da judaica. Desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. Então, grave bem isso. Para você que está vendo no YouTube, você vê até em negrito. Os que estão na rádio talvez não terão acesso, mas poderão, caso queira depois, entrar no canal no YouTube e ter acesso à mensagem gravada, onde você poderá ver o que estamos falando aqui, todos os textos. Então, desde o pecado de nossos primeiros pais, não tem havido comunicação direta entre Deus e o homem. O Pai entregou o mundo nas mãos de Cristo para que, por sua obra mediadora, remisse o homem e reivindicasse a autoridade e santidade da lei de Deus. Então, o meio de comunicação tem sido através de Deus falando, através de Cristo, e também do ministério dos anjos, a escada, nós também mencionamos a escada, anjos subindo e descendo, e representando o ministério de Cristo e dos anjos. Então diz que toda a comunicação, toda a comunhão entre o céu e a raça decaída tem sido por meio de Cristo. Foi o Filho de Deus que fez aos nossos primeiros pais a promessa de redenção. Foi ele que se revelou aos patriarcas, a Adão, Noé, Abraão, Isaac, a Jacó, a Moisés. Compreenderam o Evangelho, ou fizeram que eles compreendessem o Evangelho, a mensagem que viria posterior. Esperavam a salvação por meio do substituto e fiador do homem. Estes santos homens da antiguidade entretinham comunhão com o Salvador, que viria ao nosso mundo em carne humana. E alguns falaram com Cristo e os anjos celestiais, face a face. Então, essa é a maneira, né, como Deus se comunicou, através de Cristo e através dos anjos. Diz mais ainda, Cristo não somente foi o guia dos hebreus no deserto, o anjo em que estava o nome de Jeová, e que, velado na coluna de nuvem, ia diante das hostes, mas foi também ele que deu a Israel a lei, por entre os tremenda glória do Sinai. Cristo declarou aos ouvidos de todo o povo os 10 preceitos da lei de seu pai. Foi ele que deu a Moisés a lei gravada em tábuas de pedra. Ainda mais, Cristo é chamado o Verbo de Deus, João 1, versículo 1 e 3. É assim chamado porque Deus, de suas revelações ao homem em todos os tempos por meio de Cristo, foi o seu Espírito que inspirou os profetas. 1 Pedro 1, versículo 10 e 11. Então, Cristo é o centro em todos os aspectos. Deus falou através de Cristo em toda a época, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Diz mais ainda, ele lhes foi revelado como o anjo de Jeová, o capitão do exército do Senhor, o arcanjo Miguel. Então percebe vários títulos, né, para Cristo. Foi Cristo que falou ao seu povo por intermédio dos profetas, escrevendo à igreja cristã, diz o apóstolo Pedro, que
Os profetas profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. 1 Pedro 1, 10, 11. Então é a voz de Cristo que nos fala através do Antigo Testamento. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. Então, em todo o período, é Cristo do Antigo e Novo Testamento que tem falado, Deus, através de Cristo, nos guiando, o meio de comunicação, é esse que Deus tem usado. Ainda fechando as considerações, Jesus era a luz de seu povo, a luz do mundo, antes que viesse à terra sob a forma humana. O primeiro raio de luz, ao penetrar a sombra em que o pecado envolveu o mundo, veio de Cristo, e dele tem vindo todo o raio de luz celestial que tem incidido sobre os habitantes da terra. No plano da redenção, Cristo é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, esses textos que li aqui, fechando as considerações, está no livro Patriarcas e Profetas, página 366, 367, fechando as considerações daquilo que nós vimos no Antigo Testamento, falando sobre o Espírito Santo à luz do contexto bíblico e histórico. Analisamos até aqui o Pentateuco, os livros históricos, envolvendo não só o Pentateuco, mas os restantes dos livros, os livros poéticos e os livros proféticos, profetas maiores e profetas menores. Nosso próximo estudo, vamos estar entrando no Novo Testamento, considerando inicialmente os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois o livro do Atos, as cartas e, por fim, o Apocalipse. Esperamos que tenha sido útil e caso queira falar conosco, temos mencionado, estamos à disposição. Você pode nos acompanhar não somente pela 97 aos domingos, nossa rádio web todos os dias, YouTube, Kawaii, Facebook, Instagram, TikTok, são outras mídias que trabalhamos. Ou caso temos falado, queira falar conosco, o nosso telefone WhatsApp 984872712. E se for morador de Machadinho, pode nos visitar em nossas reuniões semanais, às sextas à noite, onde nos reunimos ali na LJ4, Chácara Isel, onde temos nossas considerações ali com familiares, amigos, irmãos, vizinhos, onde também estudamos a palavra de Deus. Que a graça de Deus nos alcance. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos pelo cuidado, a proteção, pela oportunidade de estarmos estudando a palavra do Senhor sobre um tema tão importante do qual devemos estudar sempre, sobre o Espírito Santo, a maneira como o Senhor tem trabalhado no passado, no presente, no futuro, também as revelações da palavra do Senhor, e pedimos que a cada dia nos fortaleça nesse caminho. Abençoe cada pessoa que vai estar acompanhando através do 27, do canal no YouTube, que o Teu Santo Espírito seja guiar a vida de cada um. Dá-nos Tua paz, Tua graça, rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.